Salve galera em movimento, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com um episódio super especial na casa da nossa convidada, um episódio de mover do verão, que o verão foi embora, ele deixou a gente na mão, ele resolveu se movimentar, mas nós estamos aqui firmes e fortes para fazer isso acontecer. Ao meu lado está a Bruna. Oi, tudo bom com você, Moveres? E a gente vai apresentar hoje ela que é nutricionista, especialista em psiquiatria nutricional e idealizadora do Gut Brain Congress. Ela, Laís Murta. Obrigada, pessoal, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Obrigada por estar nos recebendo na sua casa maravilhosa, com esse café da manhã lindíssimo. Maravilhoso. Nossa, tá dando água na boca, tudo que você preparou merecem. pra gente. É uma honra estar com você, é super legal. Claro que eu fiz toda a pesquisa possível de você e cada vez que eu olho mais eu fico super fã, porque é muito importante a gente saber disso e é uma coisa que se fala muito pouco e tem pouca gente que é especializada nisso, né? Que faz o trabalho que nem você faz. Então me conta um pouco como é, como é que você chegou a fazer isso, como é que você resolveu se especializar nisso? Olha, eu venho me dedicando a estudar um pouco mais essa área da psiquiatria nos últimos 4 anos. Na verdade, tudo isso surgiu eu gosto muito da área clínica e de ver realmente a necessidade de trabalhar com isso. Hoje a gente vive num mundo em que a gente exige muito das pessoas, né? A gente exige que as pessoas elas deem o máximo de si performance. O tempo inteiro, né? Um mundo de performance, exatamente isso. E isso acaba gerando uma sobrecarga. Né? E muitas vezes o nosso emocional ele não está preparado para isso. E quando a gente junta essa autodemanda com alguns desequilíbrios funcionais, alguns desequilíbrios metabólicos, a gente tem todo, né, um perfil propício para desenvolver problemas mentais. E a alimentação ela ajuda muito, não só na prevenção, mas muitas vezes até na piora dos quadros. Né? A gente não pode dizer que a alimentação ela vai curar nenhum problema psiquiátrico, mas ela tem um papel de contribuição muito grande. Porque quando a gente pensa numa doença, a gente enxerga um desequilíbrio por detrás. E muitas vezes os tratamentos eles não são tão eficazes porque a gente vai ter esse desequilíbrio metabólico. Então, a minha função, né, trabalhando na área da psiquiatria nutricional, é promover um ambiente metabólico adequado, inclusive para que o tratamento ele seja mais efetivo. Muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, um caso de refratariedade, aquela pessoa que ela não responde bem ao tratamento, ou começa respondendo bem ao tratamento e depois de um tempo não faz mais efeito, quando a gente vai investigar, existem desequilíbrios metabólicos por detrás que estão impossibilitando com que isso aconteça. Então, nosso trabalho é arrumar a casa. Olá, você acredita realmente que a gente é o que a gente come? Eu acredito que a gente é o que a gente come, o que a gente metaboliza, né, e o que a gente pensa também. Isso, é claro, a gente não pode desconsiderar esses outros fatores. Né? Nós, como seres sociais, a gente também precisa considerar isso, mas com certeza a alimentação ela tem um impacto muito grande. Mas a gente não é o que a gente come apenas, vai depender realmente da absorção, da metabolização, que é um ponto muito importante. As pessoas, é muito comum chegar no consultório, eu como muito bem, eu não sei o que acontece. Super saudável. Super saudável, né? Como só alface. Quando a gente vai ver, por exemplo, ela tem disfunções absortivas e não está adiantando, né? Isso é muito comum, por exemplo, pessoas que são muito estressadas. Essa ativação simpática crônica, ela reduz a absorção, ela reduz digestão, né? Então você está comendo, mas não está adiantando. E na pressa que a gente vive hoje no cotidiano, a gente acaba não se alimentando corretamente e trocando os alimentos, comida de verdade, pelos ultraprocessados e afins. O que você acha desses ultraprocessados? Você consome alguma coisa? Você é totalmente contra? Esse é um ponto bem importante, né, que você mencionou. A gente tem alguns motivos de desequilíbrios. Então, a primeira questão realmente é essa diversidade, acesso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ter, não é por uma questão de tempo, a gente não consegue ter toda a diversidade de alimentos que a gente precisaria. Segundo é esse ponto realmente de digestão, de absorção, por fim, a questão da qualidade nutricional. Querendo ou não, os ultraprocessados, eles são mais práticos, mas eles acabam tendo uma série de aditivos que comprometem muito a nossa saúde, né? Então,
mesmo que seja um alimento light, diet, ele vai ter ali adoçantes, por exemplo, que vão impactar a nossa saúde de forma gerando prejuízos, né, até piores do que você consumir um alimento a longo prazo. Que fosse mais calórico. Que fosse mais calórico, exatamente. Então, a gente tem que separar, né, distinguir o que é industrializado do ultraprocessado. O industrializado, ele pode fazer parte do nosso dia a dia, né? Até por uma questão de praticidade. Então, você vai comprar uma salada que já é lavada, ok, né? Sim. Mas o ultraprocessado, ele tem que ser evitado o máximo possível. Porque o alimento ele já foi totalmente modificado, então o valor nutricional dele já é reduzido e ele tem um monte de coisa ali, né, que mesmo sendo um pouquinho, aquilo vai bioacumulando. E a gente ingere ali os aditivos, aí tem o ar poluído, aí bebe a água contaminada. Então, tudo isso somando vai ter um impacto muito importante na nossa saúde. O tomate do ketchup, ele já nem é mais tomate quando ele chegou no potinho, né? Ele nem existe mais. Exato. Então, a gente tem opção, por exemplo, falando do ketchup, de opções industrializadas que são naturais, que são orgânicas, melhores, que não têm aditivo. Então, eu acho que o grande ponto aqui é aprender a ler rótulo, né, e fazer escolhas melhores, né? Isso é uma coisa, é uma tendência que eu vejo cada vez mais, as pessoas se preocuparem com os rótulos, né? Porque as pessoas nem têm ideia o que é goma xantana, as pessoas não têm noção. A gente não faz ideia, né? O que são realmente os mantenedores, né? O que são os conservantes, conservantes dos alimentos, né? E quais são os principais vilões para isso, para começar, para o seu corpo ficar meio que assim, é praticamente envenenamento, né? Que você começa a não absorver bem os outros nutrientes. Quais são os principais vilões desse tipo de... Você tem, assim? Você diz assim, de absorção? Isso, que comece a impedir que o seu corpo absorva melhor os nutrientes que você deveria... Primeiro de todos, o estresse. Estresse? O estresse, ele altera a nossa resposta hormonal. Então, a gente tem o sistema simpático e parasimpático. O simpático, ele está mais ativo assim, em momentos de estresse, então, luta ou fuga. O parasimpático é o contrário, então, em momentos de relaxamento e tal. Quando você está num estado de luta ou fuga, não é para você estar digerindo. A energia, ela não tem que estar no processo digestivo, tem que estar no músculo, né? Quando você está relaxado, aí você pode voltar a digerir. Então, é bacana entender isso, porque se você está num estado de estresse crônico, o simpático, ele está muito ativo. Então, o parasimpático, ele nunca vai ter vez. Você não produz enzima digestiva. Todo o processo digestivo e absortivo, ele fica prejudicado. Agora, imagina isso cronicamente. Então, uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, dorme mal, né, tem uma vida muito estressante, relações tóxicas, enfim, tudo isso vai contribuindo. E passa a vida inteira assim, né? E passa a vida inteira, assim, anos, assim. Então, você vai ter um prejuízo de absorção muito grande. E aí soma, por exemplo, com os aditivos, né? Então, os conservantes, os espessantes, corantes, adoçantes, todos esses antes. Eles vão gerar alterações na nossa microbiota intestinal, bem importantes, que vão prejudicar ainda mais todo esse processo, levando, por exemplo, a problemas de resistência insulínica, levando a diabetes, vamos dizer assim, a médio prazo. Isso não é uma coisa que demora tanto a acontecer, né? A gente tem um impacto, dependendo da substância, até que imediato. Então, são vários pratinhos ali que a gente tem que equilibrar, né? Pensando assim na nutrição. Não adianta você fazer um trabalho lindo, né, de comer, se a gente não tem esse controle de estresse. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso. Hoje? E tem muita gente que é o que você falou, se alimenta super bem, faz as coisas certo e não tem o resultado. Isso tem a ver? É isso? Tem totalmente a ver. Tem totalmente a ver. Nosso corpo, a gente pensa muito na nutrição como ganhar peso, perder peso, né? Mas o negócio, ele é muito... Nós somos um sistema complexo, então tudo aqui é reação química. Para crescer o cabelo, né? Para queimar a gordura, enfim, tudo isso. E para que isso, com todas essas milhares de reações elas aconteçam, a gente precisa de vitaminas, minerais, compostos fenólicos, que são substâncias que a gente tem nos alimentos. Muitas vezes a falta de uma delas vai bagunçar toda uma cadeia metabólica que com o tempo você não vai ter resultado. Então você vê, por exemplo, a pessoa quer ganhar massa muscular, come um monte de proteína, mas faltou uma vitamina do complexo B que chama piridoxina, B6. Não adianta. Não vai ganhar massa muscular enquanto a gente não fizer essa correção, né? Então, assim,
faz parte... a nutrição, ela vai realmente equilibrar a química. Ela vai ali olhar e colocar no lugar o que precisa ser colocado para equilibrar tudo. Então, assim, não adianta a gente pensar em equilibrar isso se não tiver boa alimentação. Mas se a gente não tiver uma boa digestão, não tiver um controle do estresse, também não vai adiantar. Então quer dizer que para eu chegar no Paulo Musi, eu tenho que comer bem e se controlar, ir na psicóloga, ir na psiquiatra e fazer tudo. Ou é só chegar e falar com você? Tem que treinar pra né? E de repente precisar de alguns outros aditivos. Algumas coisinhas, né? Porque nem todo resultado é fisiológico. É verdade, Olá, é verdade. Você falou das vitaminas. E eu comparo muito, eu tomo vitaminas diariamente por outras questões, mas o americano consome muitas vitaminas. Por que você acha que o brasileiro não consome tanto? A gente, assim, eu tomo Centrum, que é uma vitamina teoricamente completa, e para minha saúde eu me sinto melhor por conta disso. Por que o brasileiro não está acostumado a tomar vitamina em cápsula? Eu acho que tem uma questão assim, apesar de vários poréns, a nossa Anvisa aqui, ela tem coisas boas, né? Uhum. E lá nos Estados Unidos as coisas elas são mais práticas, então pouquíssimos estudos a pessoa já consegue lançar um produto e tal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter cautela com a autossuplementação. Então, por exemplo, a gente tem estudos enormes de corte mostrando que o uso crônico de multivitamínicos está associado com um problema mental. Você está brincando? Sim, porque quando a gente fala nesse sistema complexo, imagina, Para com isso, hein, Bruno? a química ela é muito delicada, né? Então, o excesso, às vezes, de uma substância vai ser prejudicial naquela reação, né? Então, eu sou a favor da suplementação de forma individualizada. Então, você só colocar aquilo que realmente você precisa. E aí entram outras questões. Tem a questão da forma química daquele suplemento, se ele vai ser melhor absorvido ou não. Interação entre os nutrientes. Então, por exemplo, um excesso de cálcio vai reduzir a biodisponibilidade do ferro. Né? Então, um excesso de zinco vai reduzir a biodisponibilidade de cobre. Qualquer desbalanceamento em uma coisa. Exato. Então, a gente tem que entender esse equilíbrio, porque às vezes repor uma coisa vai bagunçar a outra. E é individual também. E é individual. Então, nesse sentido, eu acho uma grande vantagem a gente não ter tanto hábito de se autossuplementar. Até porque essas fórmulas, né, que é tudo em um, geralmente eles usam formas químicas que não são biodisponíveis, que são mais baratas, porque fica caro, né? E às vezes as quantidades são muito pequenas para caber num produto que você vai tomar uma coisa só. Sim. Muitas vezes eles querem deixar prático, mas não deixa ótimo. Exato. Então vai fazer efeito para quem tem uma deficiência muito grande, vai fazer efeito. Mas não necessariamente vai ser um resultado que a médio prazo vai ser o suficiente. Então, o ideal nesse sentido é a gente usar realmente só o mínimo necessário, né? Sim. A suplementação, na maioria das pessoas, vai ser necessária, de alguma coisa ou outra, isso pode mudar, porque a nossa vida, ela não é fisiológica, a gente trabalha muito, tem uma demanda cognitiva muito grande. Então, para vocês terem ideia, em repouso, 20% do oxigênio consumido é pelo cérebro. Então, isso produz muito radical livre, demanda muito do nosso corpo. A gente precisa de energia, de nutriente para equilibrar todas essa resposta oxidativa, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar repor, né? Porque imagina, a pessoa faz dieta que quer emagrecer, gasta muito, a conta não vai fechar. Sim. Mas é importante que a gente use realmente o estritamente necessário, porque uma coisa vai bagunçar todas as outras. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Olá, a gente tá falando de vitamina, né? Vamos falar do grande polêmico, não sei se eu posso falar mas o tal do Gummy Hair. O Gummy Hair? O Gummy Que é isso? É a mesma coisa. Eu já sou o gordinho da Mover, né? Então, assim, É uma balinha de goma que tem coisas para o cabelo. Biotina, cabelo? né? Seria biotina. Tem pro cabelo. Dependendo, tem algumas outras vitaminas. Mas é a mesma coisa, que é muito né? polêmico, né? Assim, a gente vê umas blogueiras falando que tomam um Gummy Hair durante, sei lá, 2 meses e a menina tá com o cabelo assim, ela tinha cabelo no ombro e tem cabelo na bunda agora, tomando Gummy Hair. Em 2 meses? Em 2 meses, só que a menina tá, tipo, de aplique, assim. É maravilhoso. Tem picareta em todos os lugares. E aí? Mas então, pelo jeito, não rola. Não, assim, essas balinhas é a mesma coisa.
coisa que você tomar na cápsula, para ser balinha ainda, tem que ser uma quantidade muito pequena, porque o gosto fica horrível. E aí a balinha vai ter um monte de aditivo químico, corante, flavorizante, para deixar palatável. Então, você está tomando uma vitamina e um monte de aditivo ali, que no final das contas não vai compensar, né? Gelatina vai te fazer muito mais mal do que bem. E assim, a biotina sozinha, coitada, não vai fazer muito efeito, dependendo do caso. Provavelmente nenhum dos casos, né? Não, total. E você estava falando também que, tipo, para chegar que nem o Muzi... Tá preocupado com isso. Mas agora eu quero... E aí, você falou que tomar outras coisas, umas suplementações diferentes aí. O que você acha disso? O que você acha desse tipo de às vezes, tomar uma bomba, assim? Você acha que é você acha que é sempre nocivo? Ou você acha que fazendo com cuidado, dá para fazer? Desculpa. Polêmica essa. Polêmica essa? Polêmica que eu vou falar, mas assim... A gente tem que entender que esses ergogênicos farmacológicos, vamos dizer assim, vão trazer um resultado que não é fisiológico. Só para entender, o que a doutora falou são as famosas bombas de cavalo que a galera toma para poder ficar marombado. Sem ser de cavalo, Tradução. Tem de todo tipo, né? Tem de todo tipo. Mas assim, nunca vai trazer um resultado que seja fisiológico. E por que é bacana pensar nisso? Você vai parar de usar, você não vai ter o mesmo resultado. Isso gera um vício psicológico. E você pode broxar também, reza a lenda. Eu não sei, não tô bem. Você está perguntando. Eu tenho muitos pacientes que usam, e eu particularmente acho que assim, desde que feito com o suporte de um médico que entenda do que está fazendo, então assim, que tome os devidos cuidados, eu particularmente eu não vejo problema, né? Eu acho que o principal ponto, ok, você vai fazer exames periódicos, você vai monitorar. Eu tenho vários colegas médicos que trabalham muito bem com isso, com a modulação hormonal e tal. Só tem que ficar claro que não é um resultado fisiológico. Então, assim, se você vai parar de usar, você vai perder o resultado. Isso gera uma dependência emocional, em muitos casos. E aí gera o problema, né? Porque se você não conseguir manter, o que vai acontecer? Quero mais. E, independentemente do uso, você tem que se alimentar muito bem e tem que treinar muito bem para ter resultado. Não é só usar aquilo que vai, né? Não é mágico. Não é ar, né, que eles enfiam e não é. Mas eu tô perguntando isso porque nos Estados Unidos é muito comum. A galera, assim, TRT é, assim, normal. E é super recomendado. Eles usam esse tipo de coisa há muito tempo. Então, assim, e aqui no Brasil é meio que tem essa coisa, né? Não, bomba não pode de jeito nenhum, você não pode tomar hormônio, você não pode fazer eu nada. acho que, assim, isso vem mudando, né? Porque tudo que é assim, emergente leva um tempo para a comunidade científica estudar e aprender a usar e aceitar. Eu vejo a reposição hormonal como uma coisa maravilhosa, assim, principalmente para a mulher. Ganha muito em qualidade de vida, muito mesmo, assim, porque, por exemplo, falando em menopausa, essas questões todas, isso, falando em humor, você altera o humor drasticamente, leva à depressão, altera padrão de sono, que vai acabar complicando toda a qualidade de vida. Então, a reposição eu vejo como um recurso, assim, que transforma a vida para melhor. A bomba, ela não é uma reposição hormonal. Um garoto de 25 anos, 30 anos, 37 anos, não precisa repor hormônio. Ah, não fala isso pra mim. Não vai repor hormônio. Aqui é uma receita. Ele vai usar... Já tava crente, já quer sair daqui bombado. Estético, ponto, né? Se você fizer bem acompanhado, eu particularmente eu não vejo problema, é só ter esse cuidado, entendeu? Não ser de demais, monitorar, né? Você vai ter que ter um cuidado em fazer exames de uma forma mais frequente, você tem que ter um médico que saiba o que está fazendo, um profissional que seja devidamente preparado para isso e vai ter que comer muito bem e vai ter que treinar muito bem, que senão você está jogando dinheiro e saúde fora. E é uma grana. É caro, não é barato. Pra fazer bem feito, né? Pra você fazer com cara bom e tal. Tem gente que compra aí mercado negro, mas o resultado é duvidoso e aí sim a gente não Nossa, sabe. Gente, eu vejo uns vídeos assim, que o cara tem o braço, aí faz uma ferida e tirando... então, pus, né? O pus verde, não, não, a galera pela Isso estética. dá problema, é por isso que assim o pessoal fala mal, né? Porque é o mau uso, agora tem gente que faz direitinho e tal. Tem que...
Eu sei que o Pedro tá apaixonado por seu próximo Stronger, né, da Mover. Mas isso é uma dos grandes incentivos dos influencers, né? Ou de ser stronger, ou emagrecer pra caramba. O que você acha disso? Qual que é a grande responsabilidade dos influencers, assim como você é uma, mas você tem um respaldo por trás, responsabilidade e tal. Eu acho que é aí que está o ponto da responsabilidade, né? Por mais que todo mundo saiba como funciona, falando especificamente do Instagram, né? Todo mundo sabe que a gente só mostra coisa boa no Instagram, até porque realmente a gente vai ficar mostrando coisa ruim, né? Não, basta a vida. É só andar na rua, né, Mas gente? assim, a gente tem que ter noção de que a maioria dos resultados que a gente vê ali não são naturais. Então, é essa a questão. Eu acho que, como influencer, a gente tem que ter uma responsabilidade em relação à verdade que a gente está mostrando. Então, a gente vê as meninas, tenho 10% de gordura. Isso não é natural para o corpo feminino, ponto. Não Faz é até natural mal, né? para o corpo feminino. Regula hormônio, não é uma coisa assim? Sim, mas quem está preocupado com isso não está preocupado com essa parte hormonal, não quer ter filho, ok, vai. Mas esse é um tipo de resultado que você não vai conseguir naturalmente sendo mulher. Ponto, não vai. Você quer emagrecer a curto prazo, em um mês, ela com tá certeza está maravilhosa. usando ali alguma coisa que está facilitando. Nossa, eu vejo vários coaches, né? Não sei nem se pode usar essa palavra, mas vendendo cursos para emagrecer. Sim. Você conhece várias também, não preciso nem citar o nome aqui, mas tem muita gente. A verdade é que assim, a gente fica com todo esse papo bonito, que é assim, é o que eu acredito, é o que eu vivo. Mas que você foca na saúde, eu né? foco A galera na foca saúde. No resultado. E no resultado a longo prazo. Claro. Né? Essas pessoas, é uma consequência. A maioria das pessoas quer a pílula rápida. Então elas acabam se submetendo a esse tipo de coisa que com certeza trazem. Isso assim, não precisa nem dizer que em pouco tempo vai trazer algum problema. E você acha que deveria existir um órgão regulador para isso, para esses influencers? Onde que a gente pode denunciar eles? O que você acredita? Eu, com certeza, acho que deveria ser regulamentado mesmo como uma profissão, porque hoje é uma profissão, né? E a gente tem que realmente, de alguma forma, cobrar a responsabilidade pelo que você fala. Porque se você influencia uma pessoa, você já tem que ser responsável por isso, né? E, enfim, infelizmente, eu acho que todas as profissões elas acabam sofrendo com isso, né? A nutrição sofre muito com todos esses coaches, todos esses influencers. Infelizmente, tanto para nutricionista quanto outros profissionais da saúde, educadores físicos, até médicos, os nossos próprios órgãos, né, que deveriam cuidar da nossa profissão, eles mais nos prejudicam do que nos ajudam. Então, eu acho que deveria ter mais suporte para a gente como profissional, inclusive para a gente conseguir pleitear nosso lugar frente a esses coaches todos. Por que eu digo isso? A gente tem 1 milhão de influencers, de blogueiros falando de dietas milagrosas e de suplementos milagrosos e vendendo suplemento. E a gente tem restrição de falar daqueles que a gente gosta e daqueles que a gente usa, né? Então, porque eu você acho pode isso... ser prejudicado a gente pode ser prejudicado, né? E a gente acaba dando mais visibilidade para essa galera que não está sabendo o que está fazendo do que vocês que sabem. Então, eu acho, assim, sempre focar na responsabilidade. Obviamente, a gente tem a nossa ética, a gente tem que, né, a gente tem, enfim, tem que ser tudo muito pautado que a gente vai falar. Não pode ser um negócio comercial. Mas eu penso que, por exemplo, que nem Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já existe um pouco mais de flexibilidade. Acho que todo mundo sai ganhando em relação a isso. Isso fortalece, né, os profissionais da área, inclusive para combater, né, esses blogueiros que... São mais picaretinhas. São picaretas, né? Eu acho que... Eu não vejo hoje uma forma da gente conseguir denunciá-los, né? Qualquer pessoa pode sair falando qualquer besteira. A gente tem... as pessoas, elas têm essa possibilidade de falar o que elas querem, né? Mas eu acho que a gente tinha que ter um foco maior para chegar e conseguir
falar a nossa verdade. Eu acho que é um incentivo maior. É que, por exemplo, você teve a sua formação, você criou toda uma carreira. Se você falar alguma coisa, vai vir um órgão, vai te falar, vai te denunciar. Essas pessoas, elas não têm nada a perder. Não. Elas falam o que querem e pronto. E se elas perderem, elas já não tinham nada. Então é bem complicado. Por isso que tem muito mais desse tipo de gente do que gente séria. E digo na mais, internet. eu tenho profissionais, eu conheço alguns nutricionistas que deixaram, né, acabaram suspendendo realmente a licença, porque viram que estava sendo muito mais vantajoso continuar sendo influencer do que não por uma questão financeira, mas por uma questão de regulamentação, de receber tanta crítica, tanto Até problema. da própria comunidade. Exato. Então, pronto. Eu acho isso muito triste. É a minha profissão. Eu jamais penso em fazer isso, porque eu amo atender, enfim. Mas não é uma coisa, eu acho que isso deveria ser revisto, porque as mídias digitais, elas fazem parte do nosso mundo hoje. Não tem como um profissional hoje não estar nas redes, entendeu? É uma problemática também, é uma faca de dois gumes. Porque se o profissional não está no Instagram, ele está fora da onda. Porque eu uso o Instagram como exemplo, porque é a grande vitrine hoje, Sim. tá? Se ele não está no Instagram, ele não consegue acompanhar os demais. Mas ele pode ser tão bom quanto estando fora das redes. Isso que é também. Aí chega um montão de influenciador que não sabe nada. Você tem concorrentes que não sabem nada, que são despreparados, que não estudaram absolutamente nada e estão te dando a mesma dica que você. Talvez até copiando do teu Instagram. Copiando de vocês, verdade. Na verdade, essa questão de posicionamento, né? Às vezes, conheço várias pessoas que não têm um conteúdo técnico bom, então são profissionais sofríveis até na hora ali de... Mas tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Comprados, né? E falam besteiras com tanta propriedade que até você se questiona. Será que não é isso mesmo? Mas será que é verdade? Será que eu estou desatualizada? É exatamente isso. Mas tem, porque isso tudo é você cria um branding da imagem que você vende. Uhum. Então, esse que é o problema que eu vejo. Todo mundo tem que... Né? Hoje em dia não tem como você não se posicionar. 90% dos meus pacientes são indicações de outros profissionais e dos próprios pacientes. Mas o que acontece? Eles vão lá no meu Instagram, Pedro indicou a Laís, né? Tá, então vou lá seguir, vou ver se é aquilo mesmo. Aí depois eu marco uma consulta. Então é a vitrine. Então você tem que... Não tem como você não estar ali. É o currículo. Né? É tipo o seu portfólio. Exatamente. Com certeza. Então, eu acho que os órgãos regulamentadores, eles deveriam treinar as pessoas, eles deveriam dar algum suporte, né? Mas não simplesmente só ser combativo, porque aí a gente perde realmente para o blogueiro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E tem muita essa questão do Instagram, de ser a vitrine. Esses caras, eles colocam uma coisa como se eles fossem um grande especialista, quando eles não são. E para vocês fica mais difícil fazer isso exatamente pela regulamentação. Isso é muito triste, né? Realmente, como você estava falando. É muito triste. E tanto é que uma coisa que... eu fiquei um tempo, a gente estava conversando sobre o Instagram hoje. Eu dei uma desanimada, porque no Instagram há 10 anos, né? E eu dei uma desanimada nos últimos anos por causa disso. Porque a gente via, assim, vários profissionais totalmente despreparados, né, com 1 milhão de seguidores e, nossa, cobrando R$3.000 a consulta. E depois eu recebi os pacientes deles e falei, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? Umas coisas terríveis, assim, totalmente não pensando no bem-estar do paciente, mas em ganhar dinheiro ali, enfim, com manipulações, essas coisas todas. E aí eu desanimei, eu falei, gente, por quê? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, não, o meu papel aqui, eu tenho um papel também, né? Se eles estão falando besteira, eu tenho que contrapor e trazer o que é verdade. E foi daí que surgiu, né, a ideia de fazer cursos para os profissionais, porque esse é um outro ponto, os nossos profissionais da área da saúde em geral, eles são muito despreparados também. Hoje falando da nutrição, que é meu mundo, tem vários, uma grande parcela dos nutricionistas, principalmente os recém-formados, né? Eles acabam seguindo esses grandes influencers e copiando e colando sem refletir, sem saber estudar, sem buscar entender se aquilo, sem questionar.
Então, eu acho que a gente tem que questionar muito. A gente tem que questionar, será que é isso mesmo? Da onde vem, assim, cientificamente, a metodologia, da onde que isso surgiu, né? E não simplesmente aceitar o protocolo e sair copiando e colando, que é o que está acontecendo. E foi disso que surgiu a ideia, né, eu com os meus colegas, de fazer um congresso, de fazer um curso, para trazer realmente, olha, é esse aqui o conhecimento. Para chegar nesse conhecimento, a gente teve ali 20 anos de pesquisa, tem toda uma linha de pesquisa gigantesca que levou a isso. Então, vamos conhecer o trabalho dessa linha de pesquisa, vamos trazer o pesquisador, vamos aprender a estudar, vamos aprender a questionar. Às raízes da nutrição, na verdade. Né? As raízes de como se entende o método científico. Né? Exatamente. Eu falar, eu não sei se é verdade, tá? Mas que na faculdade de nutrição, você sai meio que, tipo, não é bem atualizada. Que ainda eles pregam que você tem que ter uma porcentagem de laticínios que não é necessário. Isso é verdade? Tipo, você sai da faculdade de nutrição, você não está preparado, tipo assim, realmente para o que já está atualizado, a como deve ser a dieta das pessoas? Sim. No Brasil, o currículo, né, da faculdade de nutrição, assim como nas outras profissões da área da saúde, elas têm um foco saúde pública, né? Quando a gente pensa em saúde pública, é muito diferente da gente tratar o indivíduo. A gente tem que pensar no âmbito populacional. Quando a gente pensa no indivíduo, como eu falei, a gente vai tratar ali a sua individualidade, o que você precisa, né? Então, isso acaba, a atualização, né, vamos dizer assim, nessa área, ela é uma coisa mais lenta. No Brasil não tem mais incentivo para pesquisa populacional. As cortes que a gente tem, no ano passado, ficamos sem dinheiro para continuar. Caramba. Muito triste, inclusive, alguns projetos incríveis, assim, de anos, sem verba para continuar. Então, o país perde com isso. Então, eu vejo que, assim, a faculdade de nutrição, como ela tem esse foco, muitas vezes a gente acaba perdendo, né, esse outro olhar. E, como eu falei antes, tudo que é novo leva um tempo para ser aceito. Uhum. Quando a gente pensa na medicina integrativa, né, a nutrição foi quem começou isso no Brasil há 15 anos atrás, que trouxe a visão integrativa. Agora que os médicos estão começando a ter essa visão integrativa. Então, muitos profissionais da saúde, eles ainda têm aquela visão segmentada, então aquela visão, né, de especialista, eu vou tratar a sua mão. E dane-se o resto. O braço que está com problema e a mão essa visão integrativa, ela ainda está engatinhando. E para você ter uma aceitação disso, demora, é um processo, né? Então, eu entendo que ainda vai levar tempo, né, para os currículos eles serem atualizados. Mas aí entra esse outro ponto. Eu acho que o que a gente peca hoje em dia não é só na nutrição. Acho que nas universidades em geral, Sim. Mas em especial, medicina é assim, né? É porque eu vejo que a nutrição evoluiu muito de uns tempos para cá. Antes não tinha muita coisa que a gente não via, ou pelo menos eu não via, né? Mas hoje em dia a gente tá fácil de você ter essas informações, que muitas vezes são de picaretas, mas está mais fácil. E eu vejo que, às vezes, quando eles fazem suas dietas, quando você vai no Nutri Normal, assim, eles fazem uma dieta básica lá, que você vai comer queijo 3 vezes por semana e, tipo, mano, você fala, será que é isso que vai rolar mesmo? Mas acho também é o que ela falou, que a maioria das pessoas procura nutricionistas para emagrecer ou para engordar, enfim, mas a maioria das vezes para emagrecer. Como se for, existem outras formas, ou que a pessoa tem uma alergia, enfim, mas é específico. Você está falando que existe um estudo por trás que pode abrir esse leque para outra depressão, como você falou. Que é muito mais profundo que isso, né? A nutrição, ela está em evidência, até porque a medicina enxergou que sem a nutrição... Não é nada. A gente vê, por exemplo, você vai nos congressos, AFM, enfim, os congressos internacionais, o que se fala? O último AFM que eu fui... teve uma aula falando sobre medicação. O restante era tudo nutrição. Hoje a medicina enxerga, né, está enxergando que, assim, sem a nutrição, essa questão, por exemplo, esse exemplo que eu dei, a gente vê em tratamento de depressão. Pacientes ultra refratários, né, que já tentaram, sei lá, várias medicações, e eles não respondem à medicação. Quando a gente vai ver,
tem uma deficiência de proteína, de aminoácido, tem uma deficiência de vitamina do complexo B. Se a gente não faz essa adequação nutricional, nem o tratamento funciona. Então, assim, todas as áreas da saúde, elas estão enxergando que sem a nutrição a coisa não vai. Então, está em evidência por causa disso. Só que aí o ponto é, a gente precisa de atualização. Ainda tem, por exemplo, eu já ouvi, eu sempre, por exemplo, psiquiatra, eu gosto de ligar, conversar, trocar ideia. Tem muitos psiquiatras que falam, isso daí não serve para nada. Né? Tem, eu Da já nutrição, vi, já falaram para mim. É um pensamento mais antiquado. Mas assim, é falta de atualização. Sim. Total. E aí, assim, dos profissionais jovens, o que eu vejo é que assim, não sabe estudar. Não sabe estudar, então não sabe questionar. E aí aceita simplesmente o que o pessoal fala e vende na rede social, ou que a farmácia de manipulação leva lá, tem produto tal, aí começa É bom a pra prescrever. isso, né? E daí... Entendeu? Eu acho que são alguns pontos que precisamos melhorar. E é isso você aborda também, essas atualizações no seu congresso, nos seus cursos? Sim, a gente... A ideia do congresso em si surgiu para... Tem muita picareta na área da saúde, a verdade é essa. Para começar a filtrar. Tem muita picareta na área da saúde, falando verdades, exatamente, que você para pensar assim, fala, meu, falando muita besteira... De uma forma tão digna. persuasiva que você fica... Então, a ideia foi a gente trazer realmente o que tem realmente de evidência na ciência, né? E por isso que o congresso em si, ele surgiu para jogar a ideia na cabeça das pessoas, olha, o negócio é um pouco mais amplo do que isso aí que você está pensando. Vamos correr atrás, né? No congresso a gente pincela tudo que está emergindo, para trazer realmente essa curiosidade, para as pessoas se motivarem a estudar mais, né? Sim. Então, esse é o grande intuito do congresso, né? E a partir daí, a gente, antes do congresso, a gente começou a ter cursos focados para profissionais mesmo, nutricionistas, médicos, para trazer um pouco dessas evidências de uma forma mais prática, né? E... Enfim, é um projeto que eu acredito muito, nos meus colegas também. Mas é muito bacana. E o mundo precisa disso, né? Porque a gente precisa... Na hora. Porque eu ouço muito falar que a nutrição é a medicina do futuro. E eu vejo que é mesmo, porque você consegue ter você tendo uma vida muito melhor, você previne a doença. Então você não precisa tratar se você não tem. É medicina de agora. Exatamente. Mas é do futuro, mas já está aqui. O futuro a gente já está vivendo no futuro. Também a gente vê muitas vou falar, por exemplo, as alergias. Tem a infantil, que é a PLV, que está super comum nas crianças. Né? E tem os adultos, que agora estão cada vez mais intolerantes à lactose. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar tenho duas intolerâncias já. Eu não tinha leites vegetais de boa qualidade, que a gente pode ter de fácil acesso em qualquer supermercado, a maioria dos supermercados também tem isso, né? A gente ter produtos que sejam acessíveis. Não estou falando que é questão de preço, que infelizmente a gente ainda tem essa briga, né? Querer comer saudável e o orgânico e aquilo que é sem glúten, mas eu lactose, acho que também tem, obviamente, tem toda uma questão... social também. Tem uma questão social. Eu não vou falar que dinheiro não é importante, que isso é besteira, né? Mas a gente não precisa de tudo isso. Sim. A verdade é essa. As pessoas pintam uma alimentação saudável e natural e nananã como uma coisa cara, sendo que, assim, o que a gente realmente precisa fazer não é caro, é coisa de dia a dia. Eu falo, essas outras firulinhas são gostosas, assim, para variar, mas não são coisas estritamente necessárias, né? E eu acho que é parte do nosso papel também ensinar isso. E entender que, assim, a realidade por exemplo, você falando especialmente em alergia, eu trato muita alergia. Alergia graves, autoimunidades, que sempre tem processo alérgico por detrás. Isso vai aumentar, isso vai piorar. Por quê? Porque tem o fator estilo de vida associado. Você trabalha a tolerância imunológica no útero da sua mãe. Vai depender lá do ambiente em que você já começou a ser gestado, gerado. A partir daí, se você foi amamentado ou não, como foi formada a tua microbiota intestinal nos primeiros 6 meses de vida. Então, tudo isso é determinante para saber o que você vai ter no futuro. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, a dieta da mãe impacta diretamente na obesidade no futuro, né, no risco. A gente vê, por exemplo, autismo, fatores
ambientais são determinantes, entendeu? Sério então, mesmo? A gente tem. Eu já vi até autismo, nada a ver com nutrição, mas até autismo eletrônico. Não sei se você já escutou algo do tipo. São crianças que, desde bebezinho, a mãe já enfia TV, tablet, então a criança fica, desculpa falar, mas viciada naquilo. E acaba esquecendo o mundo real, né? Ela fica só focada. Então, a criança nem consegue conversar com outra criança ou até com outro adulto se não tiver uma tela por perto. Então assim, ok, que tem vários fatores. Hoje em dia a gente tem mecanismo, tem ferramenta para diagnosticar e tal, mas de fato, doença autoimune, as doenças emocionais de uma forma geral, a verdade é essa, vai continuar aumentando. Porque a gente vive num mundo de alta performance, a gente tem muito estímulo, então assim, você vê, uau, meu marido trabalha com 40 telas abertas. O tempo inteiro. Mais o celular, entendeu? É muito estímulo. Não, e ele tá lá trabalhando, mandando mensagem, falando de uma coisa, daí no outro grupo ele tá falando de outra coisa, assuntos diferentes, ao mesmo tempo você fala, Ele é um homem fora da curva, vamos deixar claro isso. Não, mas assim, ok, de qualquer forma, todos esses excessos, eles acabam... Imagina para uma criança que tá ali formando o cérebro dela. Você falando, então, eu tô pensando aqui no meu filhinho tudo gordinho correndo atrás de mim, porque eu sou todo estragado, eu preciso de uma consulta com você. Além de tudo, tem o fator... genético. Não, tem o fator comportamental. É verdade. Assim, minha genética, que a minha família, todo mundo é gordo, eu vou ser gordo. Não, você aprendeu a comer com eles, você teve os mesmos hábitos. Será que você não aprendeu errado? Não é necessariamente a genética ajuda. Não é necessariamente determinante, né? A genética não é sentença. Então, a maioria das coisas são epigenéticas. Então, o seu ambiente, ele vai modular a expressão daquele gene. Sim. Então, assim, verdade. É escolha. Olá, e dessa correria do dia a dia, dá para comer saudável? Dá. Essa é uma pergunta ótima, hein? Essa me interessa muito. E bem, né? Porque não pode ser só saudável e ruim, tem que ser bem. Salada, alface, tomate todo dia. A questão, assim, da alimentação, que eu sempre falo, é organização, ponto. Que eu falo, um dos nossos papéis, um papel fundamental para ser nutricionista. Não adianta eu passar um plano alimentar maravilhoso, perfeito, que você não vai seguir porque você não tem tempo de preparar. Ou, sei lá, vou passar suco verde pra você que você odeia. Odeio mesmo. Não adianta, né? Nem eu gosto de tomar. Eu gosto de tomar, mas tenho preguiça de fazer. A real eu gosto desde que tenha 4 colheres de açúcar, eu tomo tranquilo. Eu confesso que eu tenho preguiça de fazer de manhã gelado, eu não gosto de tomar coisa gelada. Então, assim, a organização é a chave para você conseguir se alimentar bem. Marmitinhas. Assim, tem gente, algumas situações, ou você vai comprar e preparar, ou você vai contratar alguém para fazer, ou você vai comprar pronto, que a gente tem várias opções maravilhosas congeladas, né? Ou você vai tirar, sei lá, um período no final de semana para fazer, você vai ter que achar uma dessas soluções, né? Tem solução para tudo. Você quer comer tudo pronto, congelado? Vai poder, não tem problema. Vai depois lançar pagar mão a conta. do uso de alguns industrializados? Ok, tudo bem, você vai tomar um suco de laranja 100% integral, ele é industrializado, mas ele é ótimo, pode usar, mais prático, né? Tem opção, tem que ter um pouco de interesse, né? Vou ter que ir passar numa consulta. Eu tenho que ser, eu já tô aqui já. Tem que ser organizado, entendeu? Porque assim, o negócio para você é hábito, né? Sim. A partir do momento que você aprendeu a ser organizado, vai entrar no hábito. Vai ficando fácil. E pelo jeito vale muito a pena, né? Assim, vale, porque a gente passa por um monte de coisa que a gente poderia não estar passando se a gente desse um pouquinho mais de atenção pro que a gente come, pro que a gente coloca, abastece nosso corpo. É a mesma coisa de colocar água para andar pro carro andar, o carro não vai andar. Então, assim, a gente precisa abastecer legal. Você vai pensar melhor, você vai ter mais energia. Nossa, eu tô precisando muito pensar melhor. Você vai ficar mais feliz, vai dormir melhor, né? Ainda melhora o shape. Autoestima é importante. Movendo completamente de assunto. Me fala um pouco, eu tenho muita curiosidade de saber sobre compulsões alimentares. Essa é tipo boa. aquela galera que come giz, ou quem arranca o cabelo e come, ou a unha, meu. Eu tinha um amigo que comia pasta de dente, cara, ele adorava. Eu conheci gente que comia papel. Eu comia quando era criança. Vocês não lembram que tinha gosto de fruta? Sim, sim. Eu acho que ainda vende, gente. Sério? Você tá sabendo, acho que você tá comendo pasta de dente, Bruna. Tô brincando. Não, mas geralmente essas total, compulsões
a gente chama de pica-malácia, síndrome da pica. De verdade, né? Sem brincadeira. Eu falar isso aí é meio difícil. Não, mas assim, é uma coisa importante, geralmente está associada com deficiências nutricionais importantes. Tá? Então, por exemplo, você vê criança pegando tijolo e comendo tijolo. Isso é antigo, né? Mulher grávida comendo terra. Comendo grávida. Geralmente, essas em especial têm associação com uma deficiência de ferro importante. Era isso que eu ia falar, eu já ouvi muito falar isso, é verdade? Então... Verdade. Essas síndromes, assim, que são mais bizarras, assim, geralmente elas, em alguns casos, então, por exemplo, vamos pegar uma criança autista. Criança autista tem dificuldade de comunicação. Então, não é que ela não sabe, falando de uma forma geral, tá? Não é sempre assim, mas tem uma dificuldade de comunicação. Não necessariamente ela tem dificuldade de falar, ela não consegue se comunicar. Então, por exemplo, às vezes ela está com dor de estômago. Ela não sabe falar que ela tem dor de estômago. Quando ela come o reboco da parede, aquilo dá uma aliviada. Então, ela come aquilo porque alivia. E a gente fica achando que o problema não é que ela não sabe comunicar que ela está sentindo dor. Ou que ela está com desconforto. Então, assim, tem vários motivos que levam à compulsão. As compulsões mais clássicas, toda restrição gera compulsão. Então, falando de pessoas, né, enfim, quem faz dieta muito restritiva, está passível de ter compulsão, por uma questão de sobrevivência, né? Nosso cérebro, ele foi feito para que a gente sobreviva. E acumulasse o máximo possível. Acumular o máximo possível. Então, se ele entende que você está em restrição, ele está caindo energia, ele entende que você vai morrer. Ponto. É sempre assim. Se está estressado, você vai morrer. Se está comendo pouco, você vai morrer. Então, ele vai fazer de tudo para que você acumule, porque isso, tecnicamente, vai fazer você sobreviver mais. Então, se você faz restrição por muito tempo, ou restrições muito severas, uma hora ele vai fazer você comer mais. Sim. Então, aí, assim, pode ser gatilho para compulsão, né? Então, tem N fatores. Geralmente, esses são os mais comuns, né, que a gente vê, associados à restrição. Tem também alguns casos que são secundários à ansiedade, né, uma ansiedade crônica. Eu não sei se tem muito a ver com isso, mas, por exemplo, uma pessoa que é anoréxica, o que acontece na cabeça dela que ela não consegue comer? A gente tem uma disfunção nos centros que controlam prazer. Então, geralmente a gente pensa no anoréxico com frescura. Isso é totalmente errado. Fala de uma forma genérica, tá? Não é bem assim o mecanismo, mas de uma forma genérica. Você tem que explicar pra gente, mim que sou burra, a Bruna é inteligente, mas você precisa explicar direitinho de uma forma bem genérica, eu não vou entender nada. De uma forma genérica. Quando você come, você tem uma liberação ali de hormônios do prazer. Por quê? Isso é um mecanismo de sobrevivência, né, que a gente desenvolveu há milhares de anos. Então vamos dizer, você comeu aqui uma coisa calórica. Nossa, falar nisso, só porque tá linda ainda. Nossa, esse é o primeiro podcast que eu tô querendo que acabe logo pra gente experimentar as coisas. Pode comer. É que o papo tá muito bom, senão eu já ia falar, não, vamos cortar e vamos comer. Mas, assim, a gente foi feito para ter prazer com a alimentação, principalmente com coisas calóricas. Por quê? Evolutivamente, quando você tem prazer, quando você come, você lembra aonde que tem. Então, a geladeira é a fonte da felicidade. Você volta lá, porque tem... A gente fica com ela aberta só olhando pra dentro. No momento de escassez, você decora onde tem a comida, você traz a sua família para aquele lugar. Né? Sim. No cérebro de um anoréxico, esses circuitos estão meio que trocados. Você não tem esse mecanismo de prazer associado com a alimentação. Né? Então... A circuitaria que controla essa questão do controle alimentar, ela é meio bagunçada, ela não é tão certinha. Então, não é que a pessoa ela tem frescura, não é que a pessoa está fazendo para emagrecer, né? Claro, na grande maioria das vezes você tem um processo de distorção de imagem associado, mas muitas vezes essa circuitaria ela está trocada. E a gente precisa trabalhar comportamento para fazer uma nova associação. Para fazer uma nova associação de sentido, assim, passar fome não é prazeroso. Sim. Você tem que ter prazer comendo. E para bloquear, assim, desconstruir, né, alguns padrões. Né? Então, assim, é muito
É muito ruim essa rotulagem que a gente tem de colocar a pessoa anoréxica com uma pessoa fresca, com uma pessoa, sabe? Que só pensa em uma pessoa emagrecer que só e é pensa por isso. estética, vaidosa, porque isso daí é um problema que envolve circuitaria cerebral. Tanto é que, assim, tem relatos de anorexia em populações paupérrimas há centenas de anos, não é Você uma tá coisa de brincando? agora. Sim, sim. Homens sofrem com anorexia também, que a gente pensa que é só uma coisa de mulher, não. Tem, assim, a gente vê dados, assim, de situações, assim, de época, sei lá, 1600. Aquela época a comida não era como a gente tem hoje disponível, Sim. né? E por que vai ter um indivíduo anoréxico quando você passa fome, né? Então, mas esse negócio de a pessoa vai lá, ela tem autoimagem ruim, ela se olha no espelho e não sente bem, isso influencia? Tipo, não da anorexia em geral, mas pra ela parar de sentir prazer em comer, essa autoimagem, essa tristeza que ela fica com ela? Isso pode ser um gatilho. Um gatilho. Um gatilho, né? Porque, assim, tem uma predisposição. Nem todo mundo vai ser anoréxico porque Tá triste, tá triste, né? Então, mas pode ser gatilho para que comece. E com a doença, isso agrava, É uma né? questão neurológica mesmo, então. Isso vai se tornando uma questão neurológica. Diferente da bulimia, que já é questão 100% de distorção de imagem, ou existe uma questão Não, neurológica também? existem, né? Geralmente, assim, são mecanismos diferentes. Quando a gente pensa em bulimia, anorexia, às vezes a gente tem as duas coisas junto. Então, não dá para dizer, ó, isso é aquilo. Às vezes o mecanismo está misturado, mas em alguns casos o mecanismo ele é totalmente diferente. A compulsão alimentar, por exemplo, já é um mecanismo diferente. Né? Mas a distorção de imagem pode ou não estar presente, por exemplo, na bulimia e na compulsão. Entendeu? Na anorexia, na grande maioria dos casos, vai estar. Anorexia é o transtorno mental que mais mata no mundo. Você tá brincando? Uau. Anorexia é. Então, a gente tem, assim, porque você leva a um esgotamento do organismo máximo, A pessoa não né? come e não Você tem leva, fome. Ela não tem fome. Então isso é muito importante. E muitas vezes tem fome e não come. Mas não é que ela não quer comer, ela não consegue comer. E se ela come, ela pode estar associado com a bulimia. Ela come e vomita também isso. Vomita ou ela vai compensar. A bulimia não necessariamente é purgativa. Às vezes usa medicação, laxativo, diurético, ou se mata na academia para compensar. Usar laxante também é considerado bulimia? Aquela pessoa que é viciado tem Purgação. laxante e tem também diurético. Sim. Que eu vejo uma grande galera viciada em diurético para emagrecer. É porque diurético você já desincha, né? E para de dar um resultado meio que... Só que é grave, né? Porque você tem um desequilíbrio de eletrólitos que leva a óbito. A anorexia, você tem uma alteração de pressão que leva a óbito muito rápido. A anorexia, os transtornos alimentares, a nutrição sozinha não dá conta. Mas, assim, tem que precisar 90% dos casos vai precisar de tratamento psiquiátrico e psicológico em conjunto. Né? Que é o ideal, e eu já né? falo isso mesmo porque, assim, isso é muito importante. Quem está, assim, num quadro mais agudo, tá ali, não adianta o nutricionista vir falar, você precisa comer isso. Ele não consegue. O nosso papel é monitorar, né? Assim, em alguns casos tem que sinalizar para o médico, ó, vamos internar, casos mais graves. E é super importante as famílias saberem disso, né? Porque tem muita gente, às vezes, que não tem informação e acha que é uma frescura mesmo, que nem você estava falando, e acaba não ajudando, acaba não procurando a ajuda certa. Fala, eu vou fazer uma coisa gostosa aqui para ela comer, e ela não come e acabou. E até piora, né? Porque gera sofrimento para a pessoa você ficar ali, você tem que comer, você tem que comer. Claro, assim, uma pessoa que está ali dependendo do quadro, você vai ter que obrigá-la a comer. Não vai ter jeito. Você vai ter que obrigar a comer. Mas tem que entender o processo, né? Eu acho que vou falar os pais, porque eu acredito que os pais sejam os grandes responsáveis pela educação, pelos adultos, certo? E quem a gente vai se formar. Mas existem duas questões. Uma delas é que os pais não entendem que a criança tem algum tipo de problema, não consegue aceitar que a criança tem um tipo de problema, já a bulimia, a anorexia desde pequenos. E outra questão, aí já vem outro quadro, que é a obesidade. A Laís vai falar melhor do que ninguém, porque Sim, a eu também comida, quero saber dessa. ela, normalmente, como você falou assim, os melhores momentos familiares ou entre amigos é em volta de uma mesa. Todo mundo sabe disso. E a comida acaba sendo
Tem até uma blogueira que foi cancelada por conta disso, que ela falou que a comida era uma droga aceita, legalizada. Então todo mundo fala assim, vai, come mais um pedaço de bolo, come aqui mais um pedaço de carne. Cara, come, eu concordo repete, com isso, eu posso ter cancelado também. Então você é empurrado, em contrapartida, os pais não entendem por um lado quem é anoréxico, mas eles empurram comida para a criança eu acho que tem essa questão. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente fala sobre o alimento. Porque hoje a gente vê muitos ortoréxicos. O que é isso? Ortoréxicos são as pessoas que só querem comer saudável, não comem nada estritamente além do que é saudável. Isso é ruim, porque o social é tão importante também para a nossa saúde mental e para a nossa saúde. Então você tem que saber abrir exceções e curtir. Você vai viajar, você não vai comer um negócio diferente, faz parte da cultura, você vai abrir exceção. Você não pode ter culpa por causa disso. E tem gente que fica, né? Não pode. Tipo, comi um pedacinho de chocolate e vou dar 10 vezes mais besteira. Porque isso faz parte. Isso é importante também. Você vai conhecer um ótimo restaurante, sei lá, um restaurante italiano maravilhoso, vai comer uma massa lá, vai. A questão é, isso vai ser uma exceção. Você vai aprender a comer com moderação. O prato é desse tamanho, você não precisa comer tudo. Come ali o que te satisfaz. Enfim, tem todas essas outras questões, né? Mas a gente tem essa cultura, eu acho que, como todo país, né, que teve uma colonização, pessoas que passaram necessidade, ou pior ainda, países que passaram por guerras, enfim. Essa questão da alimentação, ela tem uma questão afetiva muito grande, né? Mas eu acho que o trabalho tem que ser realmente comportamental, como você falou. Os pais, os adultos, eles são os principais responsáveis pelo comportamento alimentar, o desenvolvimento do comportamento alimentar. A criança ela vai se basear no adulto, né, para seguir. Então, se você não tem bom comportamento, como é que você vai cobrar dele? Que é até pior, né? Que ainda tem aquela mãe, assim, que vai lá, toma um refrigerante escondido. Você não pode, né? Você não pode porque você é criança. Só porque eu ia ser assim, você já está quebrando minhas pernas. Eu vi até um comentário do Leandro Carnal, e acho que, se não me engano, foi uma entrevista com a Galisteu, falando sobre os livros. Ela falou, como que eu faço para o meu filho ler mais? Aí ele falou que o livro não pode ser que nem um brócolis, né? Eu vou dar o exemplo que ele deu. Que fala para a criança, se você comer o brócolis, você vai comer a sobremesa. Então, a sobremesa é uma regalia. Quantos pais, estou dando o exemplo que ele comentou, mas quantos pais falam assim, se você comer tudo, você vai ganhar um chocolate no final da refeição. Que é péssimo. Porque é o castigo para ter a recompensa total. Você passou bem nas provas, você vai ganhar um ovo de Páscoa que você tanto quis. Então, você está sempre já faz um vínculo negativo, assim. Você vai Total. sofrer. Você tá lembrando de alguma coisa? Eu tô aqui pensando em Coca-Cola desde a hora que ela falou em vício, porque eu sonho com Coca-Cola. Eu sou extremamente viciado em Coca-Cola e eu parei de tomar. Mas aí eu entro na questão dos vícios, que eu não discordo totalmente, né? Coca-Cola, refrigerante, álcool, cigarro. Eu sou um poço de vício, não é um ou outro só. Coca-Cola, mas eu vou te falar, Coca-Cola assim eu amo Coca também, mas Coca Zero, Nutri. Então, mas pelo olha, pelo menos é 10 vezes pior por causa do adoçante. Mas não é açúcar. Tá vendo? Pega essa então. Eu pelo menos tomo a normal. Você toma açúcar puro. Puro, na veia. Antes açúcar do que adoçante. Não. Verdade. Tá vendo? Mas assim, segundo o Paulo Musi, não tem problema nenhum tomar uma coquinha. Tô brincando. O que eu entendo é que, assim, se você tem uma alimentação saudável consistentemente, não vai ser uma Coca-Cola, um deslize que vai mudar, entendeu? Sim. O problema é assim... Acordar de manhã e tomar Coca-Cola. Só hoje eu tomei uma Coca, mas faz 3 meses que eu não tomo. Aí amanhã. Só hoje eu vou comer um brigadeiro, mas faz 40 meses que eu não como. Aí só amanhã que eu vou comer um cheeseburger, mas aí quando você vê, todo dia tem alguma coisa. Esse pouquinho é ruim. Acordar de manhã e já tomar Coca-Cola, assim, já não pode, entendeu? Não? Droga. Então eu já não vou mais seguir na consulta com você. Eu fazia assim, muito. Eu pegava, eu ia dormir, eu
eu deixava uma lata de Coca-Cola, ou um copo de Coca-Cola fechado para não sair todo o gás e um cigarro do lado para quando eu acordar eu tomar uma Coca-Cola e fumar um cigarro. Meu Deus, nossa. Vai me dar trabalho, meu Deus. Vou te dar trabalho, Laís, é sério, mas eu vou me Tô comprometer. com Junk. Total. Mas olha, o paladar muda rápido, tá? Não. Da mesma forma que quando você vicia a Coca-Cola, você desvicia rápido. Mesma coisa que tomar café sem açúcar. Você não tá entendendo, eu sonho com isso, eu paro de tomar Coca-Cola, eu sonho com Não tô falando que Coca-Cola. você não vai sofrer no começo. Você vai sofrer uns Faz dias. uma promessa. Mas depois de meses eu ainda sonho, mas tudo bem. Mas eu vou acreditar em você, eu vou fazer esse comprometimento, Minha mãe porque... fez uma promessa, sério. Não, porque assim... Promessa funciona. Promessa, faz uma Funciona promessa mais que você que vai largar a nutricionista. Coca-Cola pra acontecer uma coisa na sua vida. Pra Deus te abençoe. não, eu não acredito nessas É um coisas, não jejum, adianta. gente. Eu acho que não é bem assim que funciona, mas eu vou falar, a gente tá aqui hoje porque eu sei que ela vive o que ela fala e ela me deu uma esperança, porque nem toda comida ruim, nem toda comida saudável precisa ser ruim, porque eu tenho muito prazer em comer. Fã da Laís, sério. Eu sou assim, Eu também. demais. E eu sei que é comprovado porque eu conheço há muitos anos, então eu sei que realmente é uma coisa que é real e ela vive o que ela vive o que ela faz e o que ela prega, ela realmente aplica. Então realmente eu sei que é verdade. Se você for comer filé de frango esturricado com batata doce aguada todo dia, Então, péssimo. Olá, que Agora, você... assim, você tem que... É a criatividade aí, né? Você tem que aprender, assim, não é saudável você ficar comendo um negócio seco ali, né? Aprender técnica. Da mesma forma, com comida normal, você tem técnica. Você que é um grande cozinheiro, assim, é só mudar os ingredientes. O que você faz de melhor? De melhorar. Eu não sei, eu invento muita coisa. O meu negócio. Dá um Você exemplo, gosta de último cozinhar? exemplo. Cara, agora eu tô numa. Eu gosto bastante. Agora eu tô numa de fazer risoto de limão siciliano. Então, ó, vamos pensar no risoto. O que você usa no risoto? Então, olha que é muito louco, por causa que eu acho que assim, quando a gente vai cozinhar, a gente tem que fazer testes. Então eu começo com o básico. Primeiro eu faço com arroz normal e só acrescento um molho com o suco. Aí eu falo, não, o suco tá muito ácido, então eu vou fazer só com a casca. Mas Aí, você faz o molho com o quê? tipo, assim, base de molho. Como é risoto, o amido do arroz já dá só que a cremosidade que Mas você o que precisa. faz? Suco de limão siciliano? Não, Tipo, mas me fala em cebola, geral. água, o vinho branco, o limão e o arroz que já tem que dar O que tem de ruim nisso? por enquanto nada, mas Não, calma. por enquanto nada. Até creme de leite fresco você poderia usar. Então, Não, aí com eu a vou- Vamos caixinha, pensar em vai. alternativas, mas é isso que eu vou falar. Até aí não tem nada de ruim. Você Sim. pode comer É comida isso. de verdade. aí pra né? finalizar eu coloco meio tablete de manteiga. O Sendo risoto, o caldo quinoa, tá ótimo. o risoto ele vai manteiga, mas ok. Vamos trazer isso para uma realidade mais Manteiga saudável. é muito Coloca azeite. Azeite. A manteiga, ela tem um perfil de gordura que a gente chama gordura saturada de cadeia longa. Não dá pra gente botar tudo no mesmo saco como as pessoas fazem lá contando macro, tá? Então isso é uma coisa importante. A gordura saturada de cadeia longa, que é a gordura animal, ela é mais pró-inflamatória, tá? Você comer esse risoto uma vez por semana não vai ser um problema. Mas vamos dizer que é uma coisa que você gosta no dia a dia. Troca a manteiga por azeite. Vai E ficar um ghee? sabor diferente. Usar manteiga clarificada, o ghee, É a seria mesma melhor? coisa, é manteiga também, é a mesma tá. estrutura, só não tem a lactose. Então, assim, pega esse risoto e coloca azeite. Vai ser, na minha opinião, fica gostoso também. Vai colocar o queijo, né? Coloca, sei lá, um queijo sem ser tão excessivo, sem colocar demais. Essa receita tá ótima, ela pode fazer parte do Ai, seu que dia a susto, eu dia. pensei que você ia falar pra usar um queijo vegetal. Não, Tem queijo não. vegetal? Tem. Sério? não é queijo, né? Não é Imitação. queijo, gente. É não cosplay de queijo, Quem não é vende- queijo. Quem vende parmesão de caju, por favor, galera, vamos melhorar esse negócio aí. Tá, Não é, Tá Laís? sofrível, Bruna? Você experimentou Nossa, já? É muito ruim. Eu não gosto também. Mas, Não, assim, cosplay eu gosto não- do, mas Muito assim, ruim. por exemplo, queijo. Queijo não é um problema. Queijo tem várias, né? Principalmente esses queijos mais curados, tem um monte de probiótico ali. Maravilhoso. O problema é gordura saturada de cadeia longa. Você não vai comer todo dia, tem muito sal, Sim. tem muita gordura. Mas pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Seu risoto tá ótimo, tá saudável. Você come ele acompanhado de uma salada. É Pra isso. jantar e pra almoçar seria bom. É. E pra tomar de café da manhã, me dá uma dica muito legal. Que você A gente pode diria? pensar em algumas opções. Para quem não tem tempo, faz um smoothie. Pega uma fruta, pode bater um leite vegetal, uma proteína em pó, ou se não quiser, um iogurte, aveia, já era.
Ah, a rápido. gente pode anotar e depois deixar escrito? Claro. Que acho que o pessoal ia Dá gostar. algumas, Não, a gente vai- Dá a gente- algumas ideias. Sim. Ah, dá umas ideias. né? Quentinho também, o que poderia ser? Inclusive, vocês vão saber como foi feito tudo isso Ai, gente, aqui, esse daqui tá muito que é lindo. fenomenal e super O que fácil. vai nessa É fenomenal e panqueca lá? super fácil. Então, essa é uma opção bacana para tirar o pão do café da manhã, por exemplo. Bem mais nutritivo. Bem mais nutritivo, muito mais nutritivo. Fácil de fazer. Uma banana, uma banana, 2 ovos, farelo de aveia, cacau, canela. Aí você pode colocar os toppings que você quiser. Eu gosto das frutas vermelhas porque tem bastante antioxidante, tem uma série de efeitos benéficos para a saúde cardiovascular, para a saúde mental. Pode usar uma geleinha. Pode usar geleia. Então é de Ó, fácil falando em acesso outro industrializado que é ótimo. Ai, não encontra fruta vermelha. Geleia 100% fruta. Tem muito antioxidante. Uhum. Tá? Então, assim, são coisas simples que a gente tem. Não encontra fruta, dependendo do lugar é difícil, coloca geleia. Então, assim, é uma Nossa, opção. gente, eu tô com muita vontade de comer essa panquequinha. Não, calma, segura mais um pouco que a gente vai finalizar comendo a panqueca, porque daí qualquer coisa se a gente fizer cara feia, a gente corta que já tá no final. Mas se fizer cara feia, eles não vão Até fazer no parece. vídeo. Se a gente fizer cara feia, a gente não sai da casa, então pode ter certeza que vai estar uma brincadeira. A panqueca vai voar aqui. Não, olha, quem me conhece sabe que eu não tenho muito filtro. Se tiver ruim, eu vou falar. Então é bom que esteja bom isso aí, eu tenho certeza que tá, mas é bom que vai estar mesmo. E fala mais um pouquinho. E, por exemplo, o que isso faz bem para absorver bem os nutrientes? Como é que isso funciona? É, você falou Por do que esse antioxidante, por exemplo, das frutas vermelhas. A banana, o ovo, falar por quê? Farelo de aveia. Vou falar um por um que é mais fácil. Uhum. Farelo de aveia, ele tem um tipo de fibra que chama beta-glucana. A beta-glucana é um pré-biótico, ou seja, é alimento para bactérias boas. E uma série de bactérias boas fundamentais, vou puxar para a saúde mental, mas para milhares de outras coisas, porque produz a beta-glucana, ela serve de alimento para as bactérias boas que vão produzir uma substância que chama butirato. Uhum. E o butirato ele é fundamental para a saúde mental. Nossa, bem fundamental. técnico também. Nossa, total, mas muito legal Se você isso. não tem butirato, seu risco de depressão, por exemplo, aumenta, de doença neurodegenerativa, e assim vai. Uhum. Vamos lá, outro exemplo. A canela e as frutas vermelhas têm substâncias chamadas compostos bioativos, que vão ter efeito antioxidante, anti-inflamatório. Entre eles, os polifenóis, que também vão aumentar a diversidade da flora intestinal. Quanto maior a diversidade, mais saúde, em vários aspectos, né? Fora o próprio efeito antioxidante. Então, ó, você, por exemplo, que fuma, Eu fumo. seu sistema antioxidante ele é totalmente depletado. E eu tenho Você inflamações precisa do corpo comer inteiro. isso daqui 3 vezes por dia. Então, isso daqui vai ajudar a equilibrar esse dano oxidativo. Ou tomar bastante prebiótico também, existem. Os probióticos, não, isso aí é outra, né? É outro, é diferente? Só se precisar, mas o prebiótico, sim, no alimento. Então, que mais? A gente pode pôr a pastinha de castanha, nozes, amêndoa, Pra saciar também. sacia bastante, tem proteína e tem as gorduras boas, né? As gorduras poliinsaturadas. Então, aqui, por exemplo, se você comparar isso com o pão com manteiga, o pão com manteiga não tem nada, Nada. né? Então, é muito mais Só rico. saturadas, Uma só as escolha ruins. inteligente. É. E é gostoso também, é fácil, é rápido, não é uma coisa que demora muito. Uhum. Uma pessoa que não tem tempo, acho que o shake é prático. Uma outra opção, a pessoa, ai, não gosto de comer coisa doce de manhã, né? Pega ali, ok, vai, pode ser too much para algumas pessoas, uma batata doce grelhadinha com ovo mexido, Nossa. ou a tapioca Ovo com... mexidinho é bom, a batata Ovo doce eu mexido, dispenso. Tapioca com mexido. Tá, Com a pão manteiguinha. integral com ovo mexido e uma fruta. Já melhorou É, a bastante. gente pode virar amigo. Um suco integral de caixinha, não tem problema. Sim. Né? Pronto, resolveu. Bacana. E... Nossa, aí tá muito bonito, então eu tô olhando aquilo lá, tá me dando uma fome. Acabou o assunto. E o cafezinho, tudo bem tomar o seu cafezinho que a gente tá tomando aqui, sem açúcar, tranquilo? Sim, o café é a principal fonte de antioxidante que a gente tem na nossa dieta. O bacana é sempre, quando possível, preferir um grão que seja 100% da espécie arábica, porque ele tem mais antioxidantes, coado, ao invés de expresso. Tá? O café ele tem algumas gorduras que aumentam o risco de aterosclerose, gordura nas artérias. Então, quando você faz ele coado, você reduz isso. Uhum. Né? Então, ele tem bastante benefício. O único ponto é a cafeína, né?
Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à cafeína, mas de uma forma geral, assim, evitar consumir depois das 3 da tarde. Né? Porque senão mas não aí, dorme. Afeta o sono? Você Não? pode até dormir, mas a qualidade do sono não é boa. Entendi. Piora a qualidade do sono, então vai ser aquele sono que não vai ser reparador. Porque o cafezinho é uma coisa assim que é da nossa cultura, né? Eu já trabalhei em escritório que se acabou o café, virava o caos, eles começavam uma revolução. Então, assim, é importante as pessoas saberem do café. O café ele é muito bom. Acho que o ponto é evitar café, esses mais comuns, que são super torrados. Então, aquela torra em excesso, ela vai eles nunca são puros também. Não são puros, tem madeira ali no meio. E tem uma série de substâncias tóxicas, né? E por de causa da cápsula, carbonização. tem problema? Eu sei que a cápsula tem a BP, O problema da o próprio cápsula material, é o alumínio é. ou o plástico, né? Uhum. Que tem os bisfenóis. A melhor opção é o coado, sempre que possível. Bacana. E eu ouvi falar também que tem cafés que eles têm um óleo que é bom pro coração, isso é verdade? Na verdade, prejudica o coração. Não, mas eu ouvi falar que... mas exatamente, eu ouvi falar exatamente o oposto, que tem alguns que tem os óleos que fazem bem pro sistema, não tem, então isso é mentira. O efeito benéfico é dos polifenóis, que são outras coisas, outras substâncias. É bom pra ir no banheiro também, não é? Ele tem o ácido clorogênico, que estimula o peristaltismo. Se né? toma pouco, se tomar muito, ele tem um efeito contrário, não tem também? Não tem. Eu já vi gente que toma muito café, prende o número 2. Tem essas individualidades, mas em geral ele solta mais. Tem outras substâncias, que são os taninos, mas geralmente não tem tanto em café, que aí pode prender, tipo chá verde. Tem muito tanino, aí pode prender. Nossa, eu não consigo tomar chá verde. Mas assim, essas duas gorduras que tem são mais proaterogênicas. O que traz o efeito benéfico são os polifenóis, que às vezes uma coisa compensa a outra. Sim. Você toma um bom café, desses especiais, 100% arábica, torra média, mas vai proteger do que prejudicar. Ah, legal. Isso é importante saber. Então, sempre pegar o arábico e... Aqueles café especial que você acha no mercado. Geralmente ele é 100% arábica, torra média. Torra média. Torra média, torra clara. Tá, eu vou procurar porque um cafezinho é essencial, né? Ficar sem café. Já sem Coca-Cola já é ruim, mas sem café não dá. Café Não estraga. E Laís, fala um pouquinho mais do seu curso, faz sua publi aí, faz o seu merchan, porque a gente quer, eu tô querendo, eu vou ver a masterclass. O contato da Laís também todo embaixo, todo o currículo dela, que é enorme. Enorme, e aqui você tem testemunha de Laís, pode ter certeza. Vamos ver daqui a algum tempo. Antes e depois, vocês estão vendo o Pedro hoje, ele vai fazer Daqui a pouco ele vai estar... Vou fazer uma musificação. Brincadeira, não, eu só vou... Mortificação. Eu só quero realmente começar a ter uma vida mais saudável, porque eu vejo eu vejo, assim, por você e pelo seu marido, que realmente faz uma diferença absurda. Porque eu conheci ele muito antes de te conhecer, e eu vejo a revolução que você fez na vida dele. Tá vendo? Então, só fiz bem pra ele. Nossa, só bem. Nossa, sério, assim. E eu realmente cheguei num ponto que eu tô chegando numa idade que não dá mais para brincar, e eu percebi que a minha alimentação ruim tá cobrando um pedágio gigantesco na minha vida. E isso é preocupante, sério, porque você que é novo e tá achando que pode meter McDonald's todo dia, uma hora a conta vem. Concordo. E não é, e só para ficar claro, não é de sobrepeso, não é disso. Às vezes, por exemplo, você tem inflamações no corpo que te causam dor, que você fica disfuncional, você começa a viver para manejar o que você está sentindo. É o que eu falo, assim, hoje em dia todo mundo se preocupa com longevidade, tá? Tá, do que adianta você viver 30 anos a mais, você vai viver 30 anos a mais doente, dependendo de outras pessoas, sem poder viajar porque você tem dor, porque, né, você tem que viver bem, tem que ter qualidade de vida. E isso, quanto antes a gente começa, melhores são os resultados, né? Alzheimer, está falando, a gente vê as primeiras plaquinhas, né, beta-amiloide 20 anos antes da doença se manifestar. Começa, não é um processo assim, pá, começou. Ele vem vindo, né? Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que se proteger. Isso mesmo. Mas a ideia do curso, do congresso, né, foi realmente a gente trazer o que tem de mais novo no meio científico. Em especial, a gente fala, o nosso congresso ele foca no eixo intestino, microbiota, cérebro, que é o Gut Brain Congress, porque a gente sabe que existe essa relação direta e reta, e o nosso intestino ele influencia, na verdade, todo o nosso corpo da mesma forma como o cérebro, né? Então, a nossa ideia foi trazer o que existe de mais recente na ciência.
E para isso a gente vai trazer vários grandes nomes, né, científicos no meio da área da saúde, grandes pesquisadores com linhas de pesquisa enormes. Então, a ideia foi a gente preza muito por essa questão técnica, né, porque hoje a gente sente falta, né, nos profissionais do Brasil. Claro que a gente tem gente boa, mas tem muita gente que não é boa e que se vende como se fosse muito bom. E às então, vezes a gente quer trazer isso, porque assim, realmente tem uma questão mesmo de... A gente tem essa utopia de poder ajudar a desenvolver mais, né, os nossos profissionais no Brasil. Então, esse é o grande objetivo do congresso, que é o Gut Brain Congress, que vai acontecer agora em abril, vai ser a nossa segunda edição. E fora isso, a gente tem um curso de psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional é uma área nova da saúde, né, em que a gente estuda todas essas correlações entre alimentação e saúde mental, principalmente focando em toda essa questão metabólica. Então, do ponto de vista como a alimentação influencia no metabolismo e como isso vai influenciar na saúde mental. Então, todas essas interconexões, passando, por exemplo, pelo eixo intestino-microbiota-cérebro. Então, a ideia é mais ou menos essa. A gente foca num público profissional. Acho que em breve teremos para o público leigo também, mas hoje o nosso foco são profissionais da saúde de todas as áreas, né? Não se restringe só a médico e a nutricionista. A gente tem muito psicólogo que participa, né? Tem, enfim... Não, é porque, pelo que você falou, faz super sentido, né? Não adianta nada ficar tratando uma coisa se a outra está toda desregulada, Exatamente. Não vai dar o resultado que precisa. Exato. Então, essa é a nossa missão. Você nutre, fiquem super ligados no congresso e nos cursos da Laís também, nesse principalmente, que parece ser muito bacana. De novo, a gente vai deixar todos os dados da Laís aqui embaixo. Sim. Como tá o teu Instagram lá? Laís Murta. Laís Murta. Aí o do congresso é o Gut Brain Congress, que tá lá no meu perfil também. Sim. E você que também quer melhorar de vida, mas quer uma coisa mais personalizada, saber direitinho o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que viver, a Laís também atende. Sim. Certo? Você vai estar em melhores mãos. Né? Impossível estar em melhores mãos. Vamos ver. Não, você vai ver que eu vou ser garoto propaganda seu ainda, você vai ver. Depois do Pedro. Você vai falar, olha, tá vendo aquele cara que era estragado? Olha a diferença. Ele vai acordar assim. Não, jamais. Do lado da cama dele vai ter um copo de suco verde. Isso com certeza, eu vou mandar essa foto. E fala um pouquinho como é que você atende aonde, como é que quem é interessado em te conhecer, em se consultar com você. Hoje eu atendo um público, eu foco mais tratamento, né, em psiquiatria nutricional, doenças autoimunes e doenças gastrointestinais. Geralmente está tudo ali relacionado, então trato mais patologia. A gente tem na equipe outras nutris também que trabalham mais a parte estética, né, hipertrofia, a parte mais esportiva, tendo no Itaim Bibi. E é isso. A gente tem, enfim, eu prezo muito por esse trabalho individualizado, porque é o que eu acredito, né, acima de tudo. E gosto muito de fazer esse acompanhamento de perto, porque eu sempre falo, né, que o resultado do paciente é o meu resultado. Claro. Então, eu gosto de ver o que está acontecendo. E é muito gratificante, né, porque geralmente dá bastante resultado. Ah, que legal. E agora eu acho que chegou na hora boa, né? Eu acho que a gente... Mas, rapidinho, só vou fazer um adendo. Lá, eu queria te falar que, como mulher, para mim é um orgulho ter você à frente de todo esse projeto e ajudar tantas pessoas, homens e mulheres, com teu dom, porque eu acredito que isso seja um dom mesmo. E obrigada novamente por estar recebendo a gente aqui. Agora vamos comer. Eu que fico feliz. Não, Eu que fico feliz pelo convite. Você é realmente um orgulho. Honrada de estar aqui conversando sobre o que eu acredito. O Pedro faz maior propaganda, mas você é um orgulho. É demais, né? Mesmo. É demais. Assim, e tudo que ela fala realmente dá certo, porque ela é, assim, uma pessoa extremamente de bem com a vida, tipo, tem uma pele linda, feliz. Com todo respeito, mesmo. Mas é assim, dá pra ver que... Linda por dentro e por fora. Exatamente. Exatamente. E com certeza isso tem tudo a ver com a vida que você leva, porque gente, não é qualquer um, não é fácil. Fazer o que acredita, né? É isso aí. Isso aí, né? Muito legal, sério, parabéns. Eu vou te aplaudir porque é demais. E porque você fez essa comida maravilhosa. Vocês querem que eu seja. Eu quero muito. Óbvio. Ah, e você não quer falar das suas publis? Das publis, Agradece aí quem você quiser. Frutinhas vermelhas da Berry House. Berry House. Entrega em casa.
Eles têm produção no Brasil. O pessoal fala assim, é só fora do Brasil, aqui a gente encontra. Ah, é? Esses aqui? Esse é blueberry, tem Ah, eu vou roubar um aqui blueberries, também. tem Rouba aí, Bruna, pra framboesa. mim não ficar Ah, eu vou sem pegar uma graça. blueberry que eu amo. Cerejinha. Essa daqui tá muito boa também. Muito bom, mas Vai, eu quero gente. provar a panqueca. É, eu quero a panqueca. Quero a opinião Alguém de quer um vocês. cafezinho, que já não tá muito quente, mas... Não, obrigada. Eu gosto de café de qualquer jeito, então eu vou mandar isso aqui. super, hiper, Café mega gelado é bom. comedida Eu aqui. adoro. Pronto, peguei uma. Nós pegamos. Eu vou pegar... Eu já peguei. É, eu tô Já me vendo. servi. Nem pra falar, não. Posso servir pra alguém, não. Já fingi que ele é educado. Não, você tá cheio de Deus. Ela já falou que ela não queria de baixo, porque não teve... É, ela já roubou a de Eu cima. queria com mais. Você vai querer também? Você já comeu todo dia, né? Ah, Eu vou pegar porque eu vou comer isso aqui, que eu tô Vamos ver. morrendo de vontade. Não, esse é o tipo de coisa que Não eu dá como pra todos passar os embaixo dias da e eu mesa. sempre gosto de comer. Então manda ver. Nossa, muito bom. Gente, Meu, não Na parece próxima fit. eu quero ver o seu risoto funcional. Uma boa ideia. Funcional? A gente vai trocar esses ingredientes, vai ficar bom também. Gente, Beleza. é muito bom, não parece fit. E outra coisa, super combina a... O que é essa... a Manteiga de cobertura, amendoim. pasta de amendoim com... Pasta de amendoim. Pasta de amendoim só? Essa daqui tem... Ela tem um gostinho de cookies, mas é Nossa. natural, tá? Não tem adoçante artificial. E, tipo, super combina uma coisa com a outra, né? Que é importante isso, né? Não adianta você pegar umas coisas que não combinam e colocar tudo junto. Pra você ver, não foi nada de açúcar. E Não. é super doce na Tem medida nada de certa. açúcar. Porque a banana já é doce, então... Eu queria dizer que, assim, vocês estão fazendo todo mundo passar vontade. Puxar pra lá. Pra Isso. mostrar bem. Nossa, é muito bom. De verdade, ó. E galera em movimento, nós vamos ficando por aqui com essa super nutri... Eu agora... Nutricional. nutricional. Eu sempre tenho um problema com dicção absurdo, não sei porque eu tô fazendo podcast. E demais o nosso papo. A comida é maravilhosa e, cara, eu não acredito que isso não tem açúcar, porque ela é docinha, ela é Igual gostosa. Aí, gente, vale muito a pena, sério. É uma festa na Depois boca, você não é assim? coloca a receitinha lá. Aí vou A colocar gente vai. a Super Laís complicado. preparando. Super. Demorou 5 minutos. Ah, 5 minutos? Aí Demorou sim, 5 hein? minutos. Ela fez uma Super. panqueca maravilhosa. E vocês vão poder fazer na casa. Super acessível também, Super mega acessível, acessível. Dá pra isso fazer é na casa de importante. vocês. Não precisa ser grande chefe, mestre culinário pra fazer. Então a gente pode agora se mover bem, saudável e muito gostoso. Sim. Galera, muito obrigado. Grande beijo. Segue a gente Obrigada. nas redes sociais. A gente tá aí Deixa trazendo o seu... informação. Curte nosso vídeo. Não Deixa segue. o like. Se inscreve no nosso canal. Ouve a Bruna, Curte, porque- Dá um joinha. Pra vocês se darem bem. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Então, podemos comer agora direito, né? Ó, Rafael, olha a galera A esperando pra galera comer. esperando a panqueca. Parabéns, meu parceiro.